Plantar uma igreja é você tirar um Boeing do chão. Difícil? Difícil. Complexo? Complexo. Mas lembrando que ele está abastecido, está tudo em ordem e o piloto só vai sair do chão quando tiver segurança. Beleza? Beleza. E revitalização? Revitalização é você abastecer esse Boeing voando. Aí se torna um grande desafio. Plantar uma igreja é complexo. Se mal feito, ela nascerá doente. Talvez tenhamos que revitalizar essa igreja daqui a um tempo. Mas revitalizar é um dos nossos grandes desafios, porque a revitalização ela se apresenta de uma maneira que às vezes as pessoas acham que está tudo bem. O problema é quando a situação está ruim, as pessoas não percebem que está ruim. Na memória, elas revivem, né, tempos áureos que a igreja teve, e aí o que acontece? Elas não conseguem perceber a necessidade de mudança. E qualquer coisa que se aponte, elas dizem assim, mas sempre foi feito desse jeito, é por isso que está como está, né? Exatamente. Olá, começamos mais um podcast de Paletó e Bermuda para falar um pouquinho sobre as alegrias, os privilégios, mas também os desafios, as tristezas, os dissabores do ministério pastoral. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber um amigo muito querido, Roberto Alencar, capelão institucional no Instituto Presbiteriano Mackenzie, é também presidente do PMC, o Plano Missionário Cooperativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e um baita pastorzão. Beto, que alegria tê-lo com a gente. Seja bem-vindo ao de Paletó e Bermuda. E aí, Rodrigo, bom demais estar aqui com você no Paletó e Bermuda. Um privilégio grande e isso é muito legal. É verdade, Beto. E a gente quer conversar um pouquinho, começando, né, sobre a sua história, a sua trajetória. Conta pra gente como é que é essa dinâmica, primeiro, né, da fé, que te abraça, e depois esse chamado específico ao ministério pastoral. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Muito interessante. Eu conheci, ou melhor, fui resgatado por Cristo através de patrões. Eu era um adolescente que trabalhava em uma loja cujo o dono e a dona eram crentes. E me deram como presente um dia uma ida a um congresso, que eu, na verdade, nem queria ir. Mas como eu gostava muito deles e tinha um apreço muito grande por eles, aí eu aceitei. E nesse congresso eu tive o primeiro contato com o evangelho, lá em Foz do Iguaçu. Que legal. Uma friaca enorme. Engraçado que aquele dia o clima começa com 42 graus. Foz tem disso, de você começar com 40 graus e terminar com 0. Quando deu meia-noite, a gente estava no alojamento, lá num colégio, e eu com um lençol finíssimo. Nunca passei tanto frio na minha vida. Mas aquele foi o primeiro contato com o evangelho, depois prossegui até, enfim, tomar uma decisão, né, por Jesus, e prossegui. Ao longo dos anos, eu fui servindo na igreja, como qualquer adolescente, até que um dia eu conheci uma equipe da Jocum. Meu primeiro contato com missões foi esse. Aí participei do Impacto e depois fui para Curitiba, onde fiz a escola de treinamento discipulado. Permaneci lá por 1 ano e meio, 2. Que legal. E aí essa decisão, ou talvez, né, esse chamado específico de que é isso mesmo, ministério pastoral, aprender mais de teologia, ir para seminário, como que foi essa dinâmica a partir disso? Você já estava envolvido em alguma outra área? Você já estava trabalhando, né? Como é que era essa dinâmica aí? Bom, através da Jocum, eu conheci o Hospital Evangélico de Rio Verde. Fomos fazer um trabalho em Rio Verde, Goiás, com as igrejas presbiterianas. A Jocum trabalha com várias denominações. E lá conheci uma pessoa chamada Lídia Márcia, né, querida, e ela falou: Beto, você é missionário, por que você não faz enfermagem? A escola Cruzeiro do Sul, no Hospital Evangélico, muito conceituada no estado de Goiás. Então eu voltei para Curitiba, me desliguei e voltei para fazer o curso. Olha que legal. E depois de um tempo, né, eu fui para Recife. E em Recife eu já comecei a trabalhar em hospitais, fiz concurso, até que um dia, numa dessas muitas idas e vindas, sempre servindo na igreja, mas nada oficialmente, como voluntário, e aí fui chamado especificamente quando eu já estava me preparando para o cursinho de medicina para ser médico. Ia fazer medicina. E aí Deus falou assim, no way. Vai curar outra coisa. Vai curar outra coisa. E aí começa essa trajetória. E aí senti claramente esse chamado ao ministério
e fiz seminário no Seminário Presbiteriano do Norte. E você tem essa história, essa jornada, né, de ter rodado o Brasil, né? Porque assim, você é do Paraná, é alcançado lá em Foz do Iguaçu, vai parar lá em Rio Verde, passa por Curitiba, depois vai estudar lá no Recife, sei que teve uma passagem pelo Pará, agora está em São Paulo. Como é que é essa coisa, cidadão brasileiro, literalmente? Minha mãe diz que eu aprendi o caminho da rua e nunca mais voltei para casa. Quando ela quer reclamar que eu vou pouco a Foz do Iguaçu. Mas foi interessante mesmo. Eu estava em Foz, de Foz fui para Curitiba, de Curitiba fui para Rio Verde, Goiás. Rio Verde fui para Recife, onde servi na Igreja Presbiteriana das Graças, uma igreja muito querida que me abençoou muito. Depois, quando eu me formo, não havia campo no presbitério. Eles me liberam e eu volto para o Paraná, Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, no oeste do Paraná, próxima a Cascavel, uma cidade pequena, mas muito, muito gostosa de se viver. Passo lá 3 anos. E depois, quando encerra esse tempo nessa igreja, eu recebo um convite do Pará. Uau. Meio assim, inédito. Não sabia, fui procurar no mapa onde era. Fui conhecer São Geraldo do Araguaia, no Pará, que foram 10 anos maravilhosos nessa igreja. Ao findar esse tempo, fui para dentro do Pará ainda, para o outro extremo, São Félix do Xingu, a 730 quilômetros de São Geraldo. Fiquei também 3 anos. E, por fim, eu fui para Redenção, também no Pará, mais ao sul. E ali foram 2 anos, e concomitante com o Mackenzie Palmas, quando o Mackenzie me convidou para a capelania no Colégio Presbiteriano em Palmas, Tocantins. E aí começa essa sua nova fase mais da capelania, Exato. Né? E hoje, principalmente com essa questão enquanto capelão institucional, você mais do que com os alunos, você lida com os funcionários, Exato. com aqueles que estão no dia a dia. Como é que é esse negócio, Beto? Você está em um ambiente profissional onde as pessoas vão ali para trabalhar e você está ali para também ouvir, muitas vezes, algumas reclamações, algumas tristezas, algumas preocupações, algumas demandas dessas pessoas. Como é que é esse dia a dia, o desafio desse dia a dia? É muito, muito interessante. Eu estava em Palmas quando aconteceu a mudança, né, do chanceler, do Mackenzie, então, o reverendo doutor Davi Charles sai da chancelaria e o reverendo Robinson Grangeiro assume a chancelaria e nos convida para compor o time aqui em São Paulo. E foi, nós entendemos como uma resposta de oração, porque nosso filhote Pedro tinha um diagnóstico para fechar, e nós não estávamos conseguindo fechar esse diagnóstico, e com alegria nós viemos para São Paulo. Temos assim uma enorme gratidão ao reverendo Robinson por esse convite, porque de fato possibilitou esse tratamento para o Pedro, né? Nosso filhote de 11 anos, na época bem mais novo, né? E é muito interessante que eu brinco com os nossos colaboradores e colaboradoras que eu tenho a maior igreja de São Paulo. Quando eles entram para dentro do Mackenzie, porque depois que eles saem eu fico sem nenhum membro diariamente. Mas é muito interessante essa perspectiva, porque hoje o Mackenzie, através da chancelaria e suas capelanias, cobre absolutamente todos os setores, seja o institucional, universitário, o escolar. Então, o pessoal pergunta como é que é essa questão. Eu digo, hoje no Mackenzie, só não é atendido algum setor que a gente não saiba que existe, porque se existir, tem um capelão, né, ali fazendo devocionais e, como você disse, muitas vezes ouvindo, porque nós temos as salas de atendimento na capelania, no prédio 50 e no prédio 11. Qualquer colaborador, aluno, às vezes familiares, pode marcar um horário e um capelão ou uma assistente de capelania estará lá, né, inclusive com plantões à noite. Então está todo mundo lá pronto para servir, pronto para ouvir. Às vezes precisamos intermediar algumas coisas, às vezes precisamos levar algumas coisas, mas o principal é acolher e cuidar. Esse é o nosso lema na capelania. E é um desafio grande, né, Beto? Porque assim, se você
passou de uma igreja local, você tem ali as pessoas que estão ou que estão chegando, mas você tem uma linha, inclusive, direcional, teológica e tudo mais, que tem a ver com o ambiente da igreja. Quando você está num ambiente desse, que é um ambiente profissional, você tem toda essa atenção espiritual, mas existe muita coisa ali que chega, porque são pessoas, algumas delas que são de outras denominações ou linhas religiosas, e daquelas também que não tem linha nenhuma, mas que vê em você, talvez, uma voz de consolo, uma possibilidade de abrigo, um momento difícil, né? Então, acredito que você tem que lidar com pessoas das mais variadas vertentes e histórias, né? É verdade. Surge histórias inusitadas, né? Muito legais. Uma hora a gente conta isso em off, porque a gente ri muito das histórias que surgem, mas não dá para contar num podcast. Mas isso que você falou é uma realidade muito interessante. Você lidar com todas as vertentes, com todos os matizes e, inclusive, com pessoas que, em alguns momentos, não tinham aversão ao evangelho, mas por simpatizar com quem está cuidando na capelania, acaba sendo atingido por palavras, né, assim, semanalmente. As nossas devocionais são semanais, alguns setores são diários. Por exemplo, nós temos um fato interessante que é a nossa segurança, que não pode parar. Né? Eles não podem parar. E para esse grupo, a gente faz um devocional via rádio. Olha só. A gente pega o rádio, nós vamos no CCO, que é o QG, pegamos o rádio principal, e aí nós temos uma meditação ali de 2 a 3 minutos com eles, oramos, e o ritmo continua. Mas é muito legal que o pessoal, a gente vai passando assim, pastor, a gente ouviu, valeu, obrigado e tal. Legal, foi muito legal. Então, isso é bem interessante. E cria um clima, né, dentro do ambiente profissional, que ele é diferenciado. E o respeito, né, gera muito respeito. Né? Nós, como você falou, nós temos pessoas que são de igrejas, de outras denominações, temos pessoas que não têm nenhuma ligação, mas respeitam profundamente o trabalho da capelania. Né? Honram a empresa que estão, entendendo que somos uma instituição confessional, presbiteriana, né? Isso é muito claro dentro do Mackenzie, e isso se torna muito legal, porque essas pessoas, de alguma maneira, são impactadas. A conversão não é com a gente, é com Deus, o Espírito Santo é que age, mas todos os dias nós estamos ali proclamando. Às vezes eu brinco, tem setores que a gente já tem mais intimidade. Eu falo, gente, eu quase me converti quase me converti de novo e vocês nem mexeram na cadeira. Né? Aí o pessoal ri e tal, né? Todo mundo é heavy para cá, heavy para lá, mas os funcionários e funcionárias, de modo geral, são muito receptivos, né? São atenciosos. E, como eu disse, a gente só não atende quem a gente não sabe que existe, porque se souber, tem um capelão ou uma assistente de capelania ali cuidando do pessoal. Que legal. Beto, você tem, né, além dessa dinâmica do dia a dia, de estar ali, né, na instituição, como capelão, trazendo esses aspectos espirituais, também uma ligação muito efetiva com a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, foi durante muito tempo aí presidente de Sínodo, e hoje preside um dos principais órgãos da nossa igreja, que é um órgão ligado, né, à perspectiva missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o PMC, o Plano Missionário Cooperativo. Muitas vezes algumas pessoas não conhecem, né, as siglas da IPB, mas é o órgão responsável ali pelo fomento, pelo apoio, desenvolvimento da plantação e revitalização de igrejas. E esse é um outro grande desafio para a nossa denominação, né, para aqueles que se sentem chamados, como que é lidar, né, com isso, perceber essa dinâmica de necessidade da igreja, de algumas igrejas, de serem revitalizadas, o desafio de alguns lugares onde não há trabalho, né, cristão protestante, evangélico reformado, na igreja presbiteriana, e pensar ali também alguma coisa, ou em grandes centros a oportunidade, né, de alguns lugares que podem ali ver, nascer, brotar uma igreja. Como que é essa dinâmica também de sonhar isso para a nossa igreja? O PMC hoje se tornou um grande desafio, né? Como eu sempre comento com o pessoal, não adianta avaliar passado, não adianta ficar desenterrando esqueletos, não faz sentido isso. Né? Nós somos gratos a todos que já serviram no PMC, mas a partir do último concílio houve uma renovação quase total do PMC e também uma mudança na nossa dinâmica. Mas a frase que, para mim, reflete essa questão de plantação e revitalização, eu não sei de quem é a frase, eu ouvi então de um dos meus professores quando eu fazia revitalização e multiplicação de igrejas no centro Andrew Jumper, foi
Minha turma foi a primeira turma nesse modelo, né? E um dos nossos professores estava dizendo o seguinte: olha, eu vou tentar dimensionar para vocês o que é plantar uma igreja e o que é revitalizar uma igreja. E ele diz assim: plantar uma igreja é você tirar um Boeing do chão. Difícil? Difícil. Complexo? Complexo. Mas lembrando que ele está abastecido, está tudo em ordem e o piloto só vai sair do chão quando tiver segurança. Beleza? Beleza. Tendo um bom treinamento para ser um bom piloto, você tira o Boeing do chão. Aí ele falou assim: e revitalização? Daí ele vira e diz assim: revitalização é você abastecer esse Boeing voando. E aí se torna um grande desafio. Plantar uma igreja é complexo. Se mal feito, ela nascerá doente. Talvez tenhamos que revitalizar essa igreja daqui a um tempo. Mas revitalizar é um dos nossos grandes desafios, porque a revitalização ela se apresenta de uma maneira que às vezes as pessoas acham que está tudo bem. Mas quando a gente faz um diagnóstico, a gente fala: olha, a sua igreja tem 10 anos que não... E esse é o grande problema, né, Beto? Que eu costumo dizer que se a igreja tem essa percepção de que as coisas vão de mal a pior, ótimo, né? Inclusive as pessoas às vezes falam para mim: você não fala sobre revitalização, você teve uma boa experiência de revitalização de igreja. Eu falo assim: olha, quando eu cheguei lá, a situação era tão ruim, mas tão ruim, que todo mundo não tinha perspectiva de nada. Qualquer coisa eles aceitavam, era melhor do que tinha. Então, para mim, foi até, entre aspas, fácil nesse sentido, porque não tinha uma resistência, porque a situação já era complicada. O problema é quando a situação tá ruim, as pessoas não percebem que tá ruim, né? Elas ainda acham, né, que as coisas estão boas, ou na memória elas revivem, né, tempos áureos que a igreja teve, e aí o que acontece? Elas não conseguem perceber a necessidade de mudança, e qualquer coisa que se aponte, elas dizem assim: mas sempre foi feito desse jeito, é por isso que tá como está, né? Exatamente. E como que a gente lida com isso, né, gradativamente, não só revitalizando a igreja, mas talvez revitalizando o coração da liderança e até do próprio obreiro, porque às vezes essa é a dificuldade. Exatamente. A minha experiência pastoral, ela é muito ligada à revitalização. Nova Aurora foi assim, São Geraldo do Araguaia foi assim, São Félix do Xingu foi assim, Redenção foi assim. E é isso que você falou. Às vezes o que acontece? O saudosismo, os tempos áureos, né, impedem que as pessoas percebam que naquele exato momento, por exemplo, faz 10 anos que aquela igreja não tem um outro trabalho, não plantou absolutamente nada. Né? Nada. O reverendo Davi Luna, né, que diz que uma das maneiras que a gente tem de revitalizar uma igreja ou a região é plantando uma igreja. Plantando igrejas, isso vai arejar. Isso, de fato, é verdade. Mas o interessante é que, por vezes, a cultura de manutenção toma tanta conta do coração. As igrejas têm patrimônio, as igrejas não precisam pagar aluguel, as igrejas têm uma renda determinada, que aquilo facilita absolutamente tudo. Só que eles não cumprem a função primordial da igreja, que é exatamente dessa de espalhar, proclamar o evangelho, alcançar novas pessoas. Eu soube de uma igreja, a gente sabe de inúmeros casos, que ela tem dinheiro em caixa, não sabe o que fazer. Eu sempre brinco: dá o telefone do pastor para mim, que eu digo para ele o que a gente pode fazer em 2 minutos, né? Verdade. Mas lidar com isso passa muito pelo coração da liderança, Rodrigo. Se a liderança não entender que chegaram a um momento estanque e que ao longo de anos eles não têm feito absolutamente nada de diferente, não é novidades, nada de diferente para alcançar aquela comunidade, essa igreja às vezes tem até um bom culto, tem até pessoas que frequentam dominicalmente, mas ela só não percebeu, como diz Apocalipse, que está num processo de morte. Diz que está viva, mas está num processo de morte. E nós temos inúmeros casos que, quando a gente senta, né, quem faz mais os diagnósticos é o nosso executivo, o reverendo Davi Luna, mas muitas vezes as demandas são muitas, a gente acaba conversando também, tendo que conversar, e as perguntas são básicas. E aí, como é que é? Como é que foi o último batismo? Como é que foi a última profissão de fé de vocês? Como é que tem sido a chegada? Só tem se convertido filho de crente, aquela coisa toda. E quando você começa a pensar essas coisas, o quadro que se mostra, e quando o conselho quer ouvir isso, né? Porque quando o conselho não quer ouvir, não tem como fazer. A revitalização, ela passa pelo conselho, porque não é o pastor que
pede a revitalização, é o conselho que pede a revitalização. E você vai percebendo vários indícios disso, né, em algumas áreas ou em algumas coisas que a gente geralmente não mensura, né? Quando as pessoas pensam em igreja e querem saber como está a saúde, elas normalmente fazem duas perguntas básicas, né? Quantos membros tem ou qual, né, a frequência dominical da igreja e quanto que ela arrecada, né? Mas ela não percebe que isso, por um lado ou para o outro, pode até maquiar outras situações, né? Então essa identificação, né, que a gente olha para a igreja e percebe, opa, não está tendo gente nova chegando, não tem novos membros, as pessoas não estão sendo conduzidas à maturidade, o pessoal não está servindo, isso não está acontecendo. Isso começa a trazer para a gente alguns indicativos de que a saúde dessa igreja, né, precisa ser lidada com certa precaução, com certo cuidado, né? E enxergar isso, muitas vezes, ele traz uma sensação ruim para quem está à frente, né? Porque o cara precisa ter essa maturidade também para dizer, não está certo isso, não está legal, tem alguma coisa errada acontecendo, por que não está acontecendo? E, às vezes, tem que fazer algumas mudanças que são significativas, né? E mudar é uma coisa que, geralmente, a gente não gosta. E se você observar, o processo de declínio foi exatamente o que aconteceu na Europa, né? Temos catedrais fechadas, catedrais virando pub, museus, galeria de arte, que foram pontos de avivamento na Europa. Hoje, a IPB, de alguma maneira, ela se antecipou a essas questões. A igreja tem olhado para isso. É séria a nossa situação. Contudo, nós temos o PMC que fala sobre isso, que atua na área. O pessoal da Junta de Missões acaba não escapando disso, porque acaba acontecendo com eles. A APMT, de alguma maneira, a APECOM lida com isso, porque normalmente está lidando com congressos falando sobre essa questão. Então, de alguma maneira, a IPB não está inerte. Claro que não, graças a Deus por isso, né? Tanto que 54% do nosso orçamento é destinado a missões, e isso envolve todas as coisas. Mas uma coisa que você pontuou antes, a revitalização de uma igreja, ela passa pelo conselho, claro, mas às vezes ela vai passar exatamente por uma troca de obreiro. E isso também é muito, muito sensível, né? Porque às vezes a igreja está acostumada com o seu pastor ou com o seu obreiro, gosta dele, tem aquela afinidade, sim, mas não só ela não responde, mas como o próprio obreiro também não responde. Às vezes a gente chega para conselho e diz, vocês estão prontos a tocar o pastor? Porque se vocês não conseguirem tocar o pastor ou o evangelista, vocês vão continuar na mesma. Porque às vezes aquele pastor é excelente, não tem nenhum demérito nele, mas a zona de conforto está tão confortável que não precisa se mexer. A igreja se torna uma extensão da casa, o quintal do pastor, e aí as coisas ficam... E não só isso, porque eu fiquei 10 anos numa igreja, né? Com 10 anos de uma igreja, o menino que chegou para mim, eu estava com 10 anos, ele vai ter 18 e vai ser meu futuro diácono, meu futuro presbítero. Ou seja, é alguém que cresceu comigo e falou assim, não vou contrariar meu pastor, ele que me batizou, ele que fez meu casamento, ele que ouviu minhas dores de cotovelo e meus problemas, e acaba, às vezes, se tornando tudo ali um círculo de amizades que alguém não chega e fala assim, olha, não tá bom, nós não existimos para isso. A igreja não existe para isso. A igreja existe para alcançar, apresentar o evangelho. E quando nós paramos de fazer isso, nós perdemos, de fato, o nosso propósito. A igreja precisa estar sempre, né, tendo esse olhar interno, né, para perceber isso. Com certeza. Agora, Beto, fala para a gente também um pouquinho, você tem tido essa experiência, além, né, do dia a dia na capelania, de estar à frente de uma igreja no centro de São Paulo, que é completamente diferente de outras experiências, como, né, no Pará e até mesmo no sul do Brasil, porque o centro de São Paulo ele traz muitos desafios. Então, conta esse processo de cuidado, de revitalização ali, e conta para a gente daquilo que tem sido desafiador, né, nessa também dinâmica sua de cuidado pastoral à frente de uma igreja local. Okay. Quando nós chegamos em São Paulo em 2020, foi muito interessante, nós chegamos com muitas expectativas, eu, Vera e Pedro, né? E aquela coisa toda, chegamos em janeiro e fomos trancafiados em casa em março. E assim vivemos a pandemia 2 anos, né? Aqueles 2 anos críticos. E nesses 2 anos, eu, a princípio, eu estava com a Igreja Presbiteriana da Penha,
Eu tenho uma amizade de longa data com o reverendo Amauri, hoje presidente da PMT. Falei, ô Amauri, vou lá para sua igreja e tal. Ah, vem para cá. E a gente acaba se integrando ali e vai servindo, pregando. Normal. Né? E nesses 2 anos, aquele universo de culto online, aquela coisa toda, vivenciamos isso, passamos com a penha isso. E um dia o Maurício chegou e falou assim, Roberto, tem uma igreja perto da sua casa, precisando de ajuda. Como eu não conhecia muito, a gente não saía, né? A gente não teve tempo nem de conhecer a igreja. Eu falei, qual? Ele falou, tal igreja. O pastor tá saindo e tal, e veio aqui pedir uma ajuda para a gente tocar essa igreja e tal. Você não quer ir conhecer? Ah, posso ir. E assim, eu cheguei na Igreja Presbiteriana Central de São Paulo, que às vezes eu falo assim, eu falo, calma, é central, mas não é, ela é só central por causa do fato que ela está no coração de São Paulo, literalmente, né, ali na Rua Barão de Tatuí, 487, e é muito central a igreja. É uma igreja pequena, carente, né, e com um desafio, mais um desafio de revitalização. Eu estou junto colaborando com o pastor Renato, ali naquela comunidade, e ela é desafiadora porque ela tem um público diferente. Né? Nós temos, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Gileade, que é da região, nós temos a Igreja Presbiteriana de Genópolis, que está ali na região, a Igreja Presbiteriana Unida, que também está na região, que são públicos bem definidos. O nosso público, em função de um trabalho que já era realizado, ele conta com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E muitos deles de prédios invadidos, de situações assim carentes. São crianças tranquilas, não tem nada de estranho. São crianças só que desse contexto. E aí a igreja acaba assumindo um cunho mais social. Por exemplo, se o dia que você for na nossa igreja, você vai ver que todos são recebidos com um café simples, mas todos são recebidos com um pequeno café. Para alguns pode até ser a refeição que não teve, né? Por isso. E até aí nenhuma novidade, porque muitas igrejas têm um cafezinho antes. Só que o que essa igreja tem de diferente é que após o culto é oferecido um almoço. Todos os domingos. Eu digo que é um milagre por domingo. A gente não sabe como é que a nossa cozinheira lá, uma irmã que se dispôs a fazer, consegue fazer um almoço e dar ali para, às vezes, quase 100 pessoas. Né? Crianças, adolescentes, todo mundo almoça por ali, né? E depois voltam para casa. E isso nós mantivemos, porque entendemos que talvez seja uma refeição não só diferenciada, mas talvez seja a refeição daquele domingo para aquelas pessoas. É assim, todo mundo assim? Não. Mas para alguns é. Então, quando tem comida, isso se sobrou comida, a gente diz, ó, quem quiser pode levar, a gente ajeita e dá para os membros mesmo ali levam para casa. E ela tem essa pegada social, né? Que é um sonho do nosso coração ter essa ali para diferenciar naquele contexto. Essa igreja ela vai atingir aquele ambiente de uma maneira social. Legal, Beto. E vocês tomaram um susto recentemente, né? Porque eu vi algumas imagens aí que você publicou nas redes sociais, né? De um incêndio que acontece ao lado da igreja, uma coisa desesperadora. Conta pra gente como é que foi essa situação. Foi interessante. Eu acordo ali 6h30, 6:45 para preparar para uma 15, de repente olho pro meu celular, um monte de ligação. Celular de pastor tocando de madrugada, a gente já sabe. Coisa boa não é. Coisa boa não é. Aí olhei, e de repente alguém manda um vídeo. Olha, o prédio ao lado da igreja, uma pensão, pegou fogo. E eu arrumei ali, desci, cheguei lá, a Defesa Civil estava na frente, mas eu olhei, a igreja estava intacta. Eu falei, aparentemente não aconteceu nada com a igreja. Tinha um senhor, acho que era da Defesa Civil, ele foi muito gentil. Eu falei, não, eu posso abrir, o senhor não pode entrar, mas eu posso abrir. Mas acabei entrando porque ele não sabia onde ligar as luzes, e aí a gente entrou e a igreja estava intacta mesmo. Graças a Deus. E tivemos que sair e tal, mas já acalmamos o coração. Depois falou, eu preciso voltar, porque de fato quem vai inspecionar a sua igreja a igreja vai virar depois. E aí, beleza. Voltamos então de meio-dia, aí entramos na igreja com a equipe, aí o cara já entrou perguntando assim, mas nem chamuscou, pastor? Eu falei, graças a Deus não. Posso olhar? Ele foi.
Foi no salão anexo, nada. Mediu a temperatura das paredes, Uau. nada. E falou assim, ó, nem calor passou para a parede de vocês. Uau. Mas a pensão foi destruída. E você que está ouvindo, talvez você não tenha noção, depois vamos ver se a gente até consegue imagens disso e depois a gente coloca aqui, né, para você estar vendo. Mas não é que assim do lado assim fica na rua ou fica 2 casas, não, é parede com parede colada. Mesmo, era colado, na verdade era uma parede só que juntava as 2 coisas, essa pensão que pegou fogo e a igreja. Mas hoje a gente olha para lá, é até desafiador também, porque a gente se preocupa até com o perigo disso, né? Porque não tem nada do lado, como é que tá lá agora, né? E é interessante, Rodrigo, que a gente descobriu depois que as paredes, né, paredes com parede, e isso foi também uma das coisas que protegeu, porque foi demolida a pensão está demolida. E tem um terreno de 230 metros quadrados ao lado ali. Mas quando a gente vai olhando, tem a parede da pensão, de fato, em alguns era muito grossa. Uhum. E isso também foi bênção que não passou nada para a igreja. E só que hoje nós sonhamos com aquele terreno, né? Porque, lógico, é um valor altíssimo, porque a região, ela está, para você que está nos ouvindo, nós estamos inseridos onde vai surgir um grande condomínio, grande mesmo, né? Só sobrou o terreno da pensão que foi demolida e o da igreja, né? Eu sempre brinco que Deus deixou aquele terreno ali para a gente comprar, né? Porque a construtora não comprou o terreno. E nós sonhamos com isso. Amém. Por quê? Porque se nós conseguirmos adquirir o terreno ao lado, nós anexamos ao da igreja, temos condição de demolir o que tem que ser demolido da nossa igreja, se for preciso, e construir um complexo social, com igreja, com salas de aula, com um salão social, mas também com lugares para atender crianças de reforço escolar, alguém que queira, alguma universidade que queira fazer estágios de fisioterapia, gastronomia, reinserir pessoas no mercado de trabalho. A nossa ideia e o nosso sonho é exatamente isso, transformar aquela área ali, a nossa igreja mais o terreno da vizinha ali, que nós queremos adquirir, e isso sem um centavo no bolso. Mas se Deus já fez milagre do fogo não vir para cá, exatamente. Agora ele faz o milagre da igreja. Se Deus nos poupou, mas nosso sonho é exatamente isso, criar um complexo social ali, naquele local, agregar a igreja, a vida daquela comunidade, para poder, de alguma maneira, ser relevante, né, dentro do contexto que nós estamos inseridos no coração de São Paulo. Que especial, Beto. Que bom te ouvir, que bom ouvir toda essa experiência, ver como Deus tem te usado, né, de múltiplas maneiras ao longo dessa caminhada, desde o adolescente que chegou ali sem muito interesse ao acampamento em Foz do Iguaçu passar frio, até tudo que Deus tem feito aí por meio da sua vida, do seu ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus continue te abençoando a sua vida, a sua família. E o de Paletó e Bermuda é isso, é um espaço para a gente poder conversar um pouquinho com uma perspectiva talvez diferente daquela que a gente está acostumada, falando das alegrias, dos privilégios, mas também dos grandes desafios do ministério pastoral. Você pode acompanhar o De Paletó e Bermuda lá na nossa multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. O endereço está aparecendo aí, é o multi.ipb.org.br. Claro, você também encontra esse programa no nosso canal do YouTube. E procure sempre lá a Igreja Presbiteriana do Brasil nas redes sociais. É só você buscar o @IPBOficial. Por falar de YouTube, se você está assistindo pelo YouTube e você ainda não é inscrito no nosso canal, você sabe o que você vai fazer, né? Você vai apertar o botãozinho aí, vai se inscrever no canal. Vai também ativar o sininho das notificações para que você possa receber as informações sempre que a gente publicar alguma outra coisa. A gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui pela PECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Beto, você deve trazer aí para aqueles que nos acompanham a sua mensagem final, falando daquilo que Deus tem feito na sua vida e também desafiando aqueles que estão aí nos acompanhando e sempre nos acompanham com chamados ministeriais, entendendo, né, esses desafios. Sua palavra final
àqueles que acompanham de Paletó e Bermuda? Bom, Pode olhar para aquela câmera ali. Primeiro quero agradecer o convite, um convite muito especial, é um tempo precioso, né? Eu sempre brinco, né, que eu sou uma pessoa, eu e as câmeras a gente não se entende, a gente tem uma briga eterna, né? Não sou muito de gravar, a gente grava em função da necessidade que nós temos. Nosso grande desafio hoje, como igreja, ali especialmente a Igreja Presbiteriana Central de São Paulo, é esse sonho que nós temos. Você que ouviu e quer nos conhecer, nós fizemos um vídeo e vamos publicar no nosso Instagram. Fala o @ aí da igreja. @IPCBR, tá certo? Ou @HeavyBetoAlencar. Você vai encontrar um vídeo que nós gravamos, vamos estar contando essa história. Nós não colocamos número de Pix, nós não colocamos nada, porque nós não queremos dar uma conotação, e gente que gosta de dar golpe adora essas coisas. Mas eu quero convidar você para ir nos conhecer, para conversar com a gente, para que nós possamos falar desse projeto ao seu coração. E muitas vezes nós temos pessoas que podem, e não só podem, querem ajudar, mas não sabem como. Eu sempre brinco, vai lá na igreja que eu te digo pelo menos umas 10 maneiras como você pode ajudar, como você pode se envolver conosco. Uma música do Guilherme Kerr, eu até uso ela no vídeo, que diz assim: ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente também doesse em você. E a nossa história é uma história de superação ali naquele local, entendendo que nós temos uma missão diferente das outras igrejas. Não estamos dizendo que os outros não estão fazendo, nós só temos uma missão diferente e acreditamos que nós podemos de alguma maneira ser relevantes naquele contexto através do Evangelho da Graça, mas também estendendo um braço social importante, especialmente aqui no coração de São Paulo. Venha nos conhecer, porque certamente será um privilégio receber você ali na Igreja Presbiteriana Central em São Paulo. Nossos horários, todo domingo, nós temos a Escola Bíblica às 10 e o culto às 11. Nós não temos culto à noite, até por causa da região, que não favorece isso. Mas quem sabe, um dia nós também ativaremos esse culto à noite. Mas por enquanto trabalhamos assim e estamos sempre à disposição, e precisando e querendo nos ouvir, Rodrigo, pode nos chamar, vai ser sempre um prazer caminhar aqui com vocês da APECOM. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por contar um pouquinho da sua história, compartilhar isso com a gente. E o Paletó e Bermuda vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? A gente volta.